Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Queridos irmãos, antes de iniciarmos a reflexão na temática que nos foi proposta para este momento, eu quero primeiro aqui expressar a minha mais profunda gratidão a Deus pela vida dos irmãos que foram desafiados em nossas igrejas, nas regiões do Norte e Nordeste, a participarem deste Congresso de Diaconia e aqui estão conosco. Que Deus esteja abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Tendo dito isto, agora vamos para o tema da nossa reflexão. Nosso tempo é curto e o tema é: a diaconia é consolo para os tristes. Repito, a diaconia é consolo para os tristes. Queridos, nós sabemos que o Brasil e o mundo está vivendo uma das suas piores crises sanitárias. Mais especificamente falando sobre o Brasil, também estamos vivendo uma das piores crises políticas do nosso país. Além disso, também estamos vivendo uma das piores crises no que se refere à justiça social, uma das piores crises sociais que o nosso país já enfrentou. Eu até considero que nós estamos vivendo no Brasil uma espécie de uma anomia social. Esse termo, anomia social, é um conceito desenvolvido pelo sociólogo francês Émile Durkheim, onde ele vai falar sobre a desordem social na sociedade moderna, isso no contexto do século XIX. Esse mesmo Émile Durkheim, ele vai falar que uma das causas para essa desordem social, para essa anomia social, é a questão da corrupção. E além da corrupção, ele vai falar que quando também as instituições que deveriam promover a justiça social deixam de cumprir o seu papel, então ela está contribuindo para esta anomia social. Esse Émile Durkheim também ele vai falar sobre o conceito de solidariedade social. Ele vai trabalhar isso muito bem na sua obra da divisão do trabalho social. E aí, quando ele fala sobre esse termo de solidariedade social, me faz pensar um pouco sobre o contexto também que nós estamos. Porque, com certeza, hoje se tem falado muito a respeito do ser solidário, do estender a mão para o outro, do ajudar o outro, do fazer ação social. E aí, irmãos, nesse contexto de solidariedade, cabe uma pergunta para nós. Cabe uma pergunta para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse cenário de desordem. E a pergunta é: qual tem sido o nosso papel enquanto igreja? Ou o que nós temos feito enquanto igreja para contribuir para a ordem social, para a justiça social? Ou até mesmo poderíamos perguntar o que nós, levando em consideração o nosso tema, o que nós temos feito para levarmos consolo àqueles que estão tristes, para levarmos consolo àqueles que estão abatidos. Porque nós sabemos que este é um tempo em que muitas pessoas já perderam familiares por conta do Covid-19, ou então perderam amigos próximos, pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam o sustento de dentro de casa, estão aflitas, estão angustiadas. E o que nós temos feito enquanto igreja que se considera igreja diaconal, o que é que nós temos feito então para consolar aqueles que estão tristes? Quais têm sido as nossas atitudes diaconais neste cenário? Queridos irmãos, nós sabemos que a diaconia, a palavra diaconia, significa justamente serviço. Esse é o nosso papel enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Nós sabemos que essa é a nossa responsabilidade. E o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso maior modelo diaconal. O próprio Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Não é isso que nós aprendemos na palavra do Senhor, em João capítulo 1, versículo de número 14, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vejam só, Jesus Cristo, ele vem como sendo 100% divino, 100% humano na sua natureza. Essa é uma decisão de Deus,
O eterno, ele resolve se fazer temporal, né? Como nos diz o nosso grande teólogo Emil Brunner, o eterno se fez temporal para que nós que somos temporais possamos adentrar com ele na eternidade. Então Jesus, ele vem com esta missão. E qual era o objetivo dele? Era ser beneficiado com isso? Era ser servido? Não, o objetivo de Cristo era servir. Ele veio como servo. Nós vemos também em Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 8, a palavra do Senhor nos dizendo assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então vejamos aqui, irmãos, que importante exemplo o Senhor Jesus Cristo nos dá quando pensamos sobre a nossa missão de sermos uma igreja diaconal e uma diaconia que se propõe a ser consolo para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão abatidos. Jesus Cristo, ele jogou a responsabilidade para nós para darmos continuidade à sua missão. Lá em João, capítulo 20, versículo 21, diz: assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Então vejam só, Jesus Cristo cumpriu a sua missão e agora ele nos incumbe dessa responsabilidade de darmos continuidade àquilo que ele mesmo já iniciou. Queridos irmãos, não existe missão se não houver diaconia. A diaconia também é missão. A diaconia faz parte da nossa missão. A diaconia precisa ser transformadora. O teólogo Charles, em seu livro Povo Missionário, Povo de Deus, ele diz que quando a igreja missionária de Deus deixa de tomar parte no ministério diaconal, algo de sua natureza missionária deixa de brotar. Vejam só, irmãos, que frase linda essa. Quando a igreja missionária de Deus deixa de tomar parte no ministério diaconal, algo de sua natureza missionária deixa de brotar. Não existe missão sem ação diaconal. Nós precisamos falar a respeito daquilo que ouvimos com palavras, mas também precisamos falar com atitudes. O evangelho, ele precisa ser encarnacional. Não podemos apenas ouvir e teorizar isso, precisamos viver isso e servir as pessoas para que então possamos mostrar com as nossas obras aquilo que Deus já fez em nossas vidas e aquilo que ele pode fazer na vida de outras pessoas. Diante do exposto, irmãos, nós percebemos aqui então que o nosso maior modelo diaconal é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para seguirmos em uma diaconia que se propõe a ser consoladora, tomando Jesus Cristo como nosso modelo, eu quero convidá-los a fazermos uma leitura bíblica, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, onde a palavra do Senhor nos diz assim: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então vejam só, irmãos, aqui o que é uma diaconia consoladora. É no exemplo de Jesus que nós encontramos o caminho para seguirmos nesta diaconia consoladora. E conforme essa narrativa, nós podemos aprender que uma diaconia consoladora, primeiro, é uma diaconia que se compadece do triste. Uma diaconia consoladora é uma diaconia que se compadece do triste, porque Jesus, ele se compadeceu dos tristes. Ele se compadeceu dessa viúva aqui.
Vejamos, irmãos, qual era a situação desta mulher. Esta mulher, primeiro, o texto fala que ela era uma viúva. Depois o texto fala de que essa mulher perdeu o único filho que ela tinha. Então, essa mulher agora, ela estava sozinha naquela sociedade tão difícil para as mulheres. O homem, naquela época, significava, simbolizava ou era a garantia do sustento da família, do sustento da casa. Geralmente, uma mulher nessas condições, uma viúva que não tinha filhos, ela acabava fazendo o quê? Geralmente, ou ela ia para a prostituição, ou então tinha que mendigar, depender dos outros. E Jesus, então, o texto nos mostra, a narrativa nos mostra que quando Jesus olha para a situação daquela mulher, qual foi a primeira coisa que ele teve? Ele se compadeceu, ele teve compaixão daquela que estava triste, daquela que estava enterrando o seu único filho depois de já ter enterrado o seu esposo. Jesus enxergou aquela mulher e se comoveu com a sua situação. Então, nós que somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo, entendemos que a missão, ela precisa ser feita também andando com a diaconia, uma diaconia transformadora. E essa diaconia transformadora busca levar consolo aos tristes, e esse consolo é um consolo que vem de pessoas que conseguem se compadecer com o sofrimento do outro. A partir do momento em que a igreja já não sentir mais a dor do outro, de que a dor do outro é normal, isso é comum em nosso tempo, não seremos capazes de agirmos de maneira diaconal e uma diaconia que seja consoladora. Além disso, nós vemos aqui também que uma igreja que se propõe a ser uma igreja diaconal e com a diaconia consoladora para aqueles que estão tristes, ela precisa estar disposta também a quebrar paradigmas para consolar esses tristes. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Nós vimos aqui no versículo 14 o texto dizendo que Jesus Cristo, ele tocou no esquife. Nós sabemos que esse gesto de Jesus era um gesto com sérias consequências para a sua época. Porque tocar no esquife ou tocar no morto, possivelmente, que ali estava, ali era uma espécie de depósito, de maca, que levava os mortos para o sepultamento, era também poder ser considerado contaminado. E depois tinha que ter todo aquele ritual de purificação e todas aquelas críticas da época de Jesus. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo das acusações, daquilo que ele estaria sujeito depois do seu ato, ele entendeu que era preciso tocar, era preciso quebrar paradigmas para aquela vida ser abençoada, para que aquela mulher fosse consolada. Então, se você se propõe a ser um servo do Senhor Jesus Cristo, que está dando continuidade à sua missão, e você se propõe, então, nessa continuidade da missão, fazer ou desenvolver uma diaconia que busca consolar os tristes, você precisa entender também, irmãos, que em alguns momentos será necessário que paradigmas sejam quebrados. Muitas das vezes, costumes religiosos precisam serem deixados de lado, tradicionalismos, para que vidas sejam abençoadas. Vidas são mais importantes do que certas tradições. Além disso, nós vemos aqui, nesse texto, que quando alguém se propõe a desenvolver uma diaconia que seja consolo para os tristes, é preciso entender que o nosso papel é levar esperança para aqueles que estão tristes. Precisamos levar esperança. Vejamos o que nos diz o versículo de número 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Queridos irmãos, vocês sabem o que é isso aqui? Vocês sabem o que foi que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava restituindo para uma mãe viúva o único filho que ela tinha e que agora estava para ser sepultado. Isso aqui é devolver esperança. Porque o que Jesus estava devolvendo aqui não era apenas um filho. Jesus estava devolvendo aqui para aquela mulher agora novamente o sustento para a sua casa.
Porque o homem, como eu disse, era geralmente aquele que trazia o sustento para casa. Jesus está trazendo para aquela mulher novamente, não somente o filho, mas ele está trazendo novamente a alegria de viver, porque o meu filho estava morto e agora ele vive. E isso tudo eram motivos para gerar esperança naquela mulher, para que ela continuasse vivendo, para que ela continuasse sonhando com dias melhores. Ainda que ela tivesse perdido o esposo, mas agora Jesus traz à existência, traz à vida o seu único filho que estava morto. Jesus renova as esperanças daquela mulher de dias melhores. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui hoje pensando sobre a diaconia enquanto uma diaconia consoladora para os tristes. E se você quer consolar os tristes, e essa é a nossa responsabilidade nessa conjuntura agora de tantas perdas, de tantas dores, essa é a nossa responsabilidade, consolar as pessoas, atender, ser solidário, estender a mão. Então nós precisamos, primeiro, nos compadecermos daqueles que estão tristes. Precisamos sentir a dor do outro. No segundo momento, se for preciso quebrar paradigmas, precisamos sim e devemos quebrar paradigmas para abençoar vidas. E além disso, precisamos nos enxergarmos dessa maneira como agentes de esperança, levar a esperança para um mundo que está sem esperança, devolvendo às pessoas, entregando, sendo solidário, entregando às pessoas aquilo que nós podemos para que a sua esperança ainda continue viva de dias melhores e dias melhores na presença do Senhor. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que possamos estarmos agindo desta maneira, promovendo esperança, alegria para aqueles que estão tristes. Deus os abençoe.